Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Está no ar mais um programa Relacionamento Sem Filtro, aqui na FM 95.7. Eu sou o Nick. E eu sou a Sofia, e nós somos o casal de psicanalistas. Aqui nós falamos de amor sem rodeios, sem filtro e direto ao ponto. Muito obrigado para você que está no trânsito agora, voltando para casa, voltando do trabalho, ou está trabalhando, ou já está em casa, né? Ao pessoal do TikTok aí que sempre acompanha a gente, um beijo para vocês. E hoje, né, há pedidos, né? Muitas pessoas nos procuraram durante as últimas 2 semanas e pediram para a gente tocar num assunto muito sensível, né? E o tema do programa hoje é: o que fazer quando você tem uma amiga presa em um relacionamento tóxico? Como eu ajudo? O que eu faço? Como é que eu posso ser útil, né? Vamos descobrir então nesse programa. Vamos descobrir nesse programa. A gente fez, para quem não viu ainda, a gente tem uma série com 4 episódios sobre relacionamento tóxico, onde a gente identifica o que é um relacionamento tóxico, como parar, por que é tão difícil de sair desse relacionamento, como recomeçar e como, enfim, se amar de novo e dar uma nova chance ao amor. Então, são episódios, 4 episódios, e de repente a gente fez essa série de 4 episódios para quem estava em um relacionamento. É verdade. Só que hoje nós percebemos que muitas mulheres nem conseguem acessar o link, né? Não conseguem acessar, por exemplo, nossos materiais, nossos e-books que nós temos. Então, a gente resolveu fazer esse programa para falar de você, amiga, amigo, familiar, que conhece alguém que está num relacionamento tóxico. E o programa está lá no nosso canal do YouTube, @Casal de Psicanalistas. Entra lá, segue a gente e assista. Vamos lá? Então, bora lá. É doloroso assistir de fora. A amiga começa a mudar. Ela se afasta, se cala, não sorri como antes. E quando você pergunta se está tudo bem, ela responde sempre a mesma coisa: tá tudo certo. Pois é, mas por trás desse tudo certo pode existir controle, humilhação, chantagem emocional. E o pior, ela pode nem perceber que está vivendo isso. A psicanálise chama isso de identificação com o agressor. Ela normaliza o abuso, porque passou a acreditar que merece pouco. Aí nasce a dúvida da amiga e do familiar. Será que eu falo? Será que eu me meto? Será que eu deixo quieto? O medo de ser invasiva e de estragar a amizade ou o laço de família paralisa. Na verdade, essa é uma questão muito delicada, né, que a gente está levantando aqui hoje, porque muitas vezes a mulher ela não quer aceitar que está vivendo um relacionamento tóxico. Então, quando você toca no assunto, ela até começa a te afastar. Ela fala: não, você ela não está desvia, vivendo, né? Você está exagerando, você não sabe como ele é, você só vê um ângulo do problema, quando na verdade ela já está com essa identificação com o agressor e, por medo de ter que aceitar que ela está vivendo um relacionamento tóxico, ela resolve se afastar do familiar, ela resolve se afastar do amigo. Então, assim, não é de qualquer jeito e nem em qualquer momento que você pode chegar para uma amiga e tocar no assunto, né, Sofia? E são 2 variáveis também. Uma, ela pode nem perceber que está num relacionamento tóxico. Ela pode achar, a gente vai falar mais para frente, mas ela pode achar todo aquele comportamento do parceiro normal. Mas você, como amiga, a gente vai falar também aqui mais para frente, você deve sim alertar sobre esses comportamentos. Então, uma é ela não enxerga e outro é o medo de falar, de realmente falar a público: sim, eu estou vivendo um relacionamento que me machuca e eu não sou capaz de sair, de admitir o fracasso dela perante a sociedade. Quer dizer, como que eu tô por exemplo, se eu fosse falar para você, Nica, eu tô num relacionamento que me machuca, você vai pensar: mas como que você ainda está nele? Como que você ainda não saiu? Por que você não termina? A primeira pergunta que não deve se fazer é: por que você não terminou ainda? É a pergunta que a gente mais escuta, por que né? você não terminou ainda? Como se a pessoa estivesse lá por opção. Se fosse fácil terminar, já teria terminado. É de fato uma refém num relacionamento, né? Refém emocional, muitas vezes refém financeira, muitas vezes com medo de violência física, mas a gente vai comentar aqui a seguir. Olha só, vamos ao ponto. Vamos. Tem jeito de ajudar, sim, essa sua amiga, mas exige sabedoria, como a gente estava conversando. Primeiro e fundamental, não julgue,
Mesmo se você quiser sacudir a amiga e dizer acorda, isso vai afastá-la ao invés de trazê-la para perto. Muito importante isso. Segundo, acolha sem pressionar. Diga coisas como eu estou aqui quando você quiser conversar. Terceiro, não confronte o parceiro dela. Isso pode colocá-la em risco e te transformar em inimiga. Quarto, valide a dor dela. Diga que o que ela sente é real, que não é exagero. E quinto, ofereça ajuda prática, tipo, quer que eu vá com você num atendimento, quer dormir na minha casa hoje. Pequenos gestos criam segurança. A gente vai falar rapidinho aqui de cada um desses pontos, né? Acho que o primeiro não julga, a gente até já começou. Mas eu acho que é bem importante esse, né? Você de não julgar. está vivendo a relação que ela está, né? Ninguém está na cabeça do outro, entre quatro paredes é sempre diferente do que acontece em público. Então, você está exagerando, você é cheia de mimimi, você é muito frágil. Não faça isso, porque você não sabe de fato como ela está e dependendo do grau que ela esteja, isso pode levar até um suicídio da pessoa. Então, cuidado na hora de se envolver, se você quiser mesmo se envolver. Então, não julgar é fundamental, gente. Pode ser a situação mais absurda. Você está ali para ajudar e não para julgar. Para julgar. Afinal de contas, ela é sua amiga ou parte da sua família. Tá? O segundo que a Sofia comentou foi o acolha sem pressionar, né? Então, assim, você tem que estar à disposição e permitir que no tempo dela, ela venha e se abra com você. E não fica toda hora pressionando, porque isso afasta também. Oferecer escuta, né? Mostrar que de verdade você está disponível para ela, não importa o horário, não importa o momento, que você vai estar ali para escutá-la. De novo, mais uma vez, sem julgá-la, para acolher. Então, essa questão do acolhimento, ela é fundamental. No tempo dela, não esqueça disso. Isso de questão de tempos é bem importante falar, porque cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que são mais rápidas, que decidem mais rápido, que já sabem que estão num relacionamento tóxico, já partem pro fim e acabou, e são mais rápidas mesmo, né? Sim. E tem pessoas que têm uma fragilidade emocional maior, ou que não conseguem lidar com medo da solidão, enfim, com vários motivos que dificultam a pessoa a não romper um relacionamento tóxico. Então, por mais que a gente queira ali que nem sacudir, para com isso, larga dele, cada um tem o seu momento. E nós precisamos respeitar o momento do outro. Não confronte o parceiro dela em hipótese nenhuma. Isso é muito importante, porque na frente pode ser que ele reaja de uma forma amigável, sorria, simpático. Fala que não é isso. Ou pode ser até que ele vire para você e fale, você não tem nada a ver com isso. E de fato não tem. Mas você não sabe depois em quatro paredes o que pode acontecer. Dependendo do estágio que esse relacionamento se encontra, ela pode ser agredida fisicamente e piorar a situação dela em termos de controle, em termos de isolamento. Então, assim, jamais, por mais ativo que você seja, por mais que você queira ajudar, você não pode tomar a frente, o tempo é dela. Pode estar desesperadora a situação, mas você não tem o direito de invadir o tempo dela. Ela já está sendo invadida no relacionamento. Se você ainda vai lá e invade mais, a coisa piora. Porque a gente tem vontade mesmo, né? Eu já tive várias amigas que têm relacionamentos tóxicos e a vontade é de ir lá e falar com o cara, com o parceiro. Escuta, você está fazendo mal para ela, você não está percebendo. Mas, primeiro ponto, eu falar isso não vai adiantar em nada. Não vai fazer ele mudar de atitude. Ele não vai acordar do dia para noite e falar assim, nossa, é mesmo, não é que eu fazia mal para ela? Ele não vai pensar nisso, não, né? Claro que não. Ele vai continuar tendo as atitudes dele de relacionamento tóxico. Então, a gente não vai conseguir mudar esse cara, esse parceiro. Então, o que a gente precisa focar é nela, na mulher que precisa de ajuda, de escuta, de apoio. E muito mais, quando a gente fala da questão da escuta, é realmente você escutar o que ela está precisando. Porque às vezes a gente quer atropelar as coisas, a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando. E aí, por fim, né, validando a dor dela e oferecendo ajuda prática, realmente é importantíssimo que ela procure um grupo de ajuda, que ela procure um terapeuta, que ela procure, às vezes, a polícia,
que ela tenha segurança, e aí você sempre estando à disposição, né? É muito importante. Então, ninguém sai de um relacionamento tóxico sozinho. Talvez fazer um código entre você e ela, para se caso ela esteja passando por um problema, por algum momento difícil de agressão, que ela te envie esse código, não sei. Mas combinem aí entre vocês como que vocês irão conversar entre vocês. Porque às vezes também uma conversa lida ali pelo parceiro pode ser bem complicado também. É isso aí. E ser amiga de alguém em um relacionamento tóxico não é empurrar para fora. É ficar por perto para quando ela estiver pronta para sair. É o tempo, né? Isso, o tempo. Bom, muita gente só saiu de uma relação abusiva porque teve uma amiga que não soltou a mão dela. A presença constante, mesmo em silêncio, é uma âncora. Na clínica, nós ouvimos histórias assim toda semana. Mulheres que dizem, eu só consegui sair porque a fulana ficou do meu lado sem me julgar. É um vínculo de afeto que cria rachaduras na prisão emocional. Por isso, às vezes você não vai ser a solução naquele momento, mas você será o ponto de luz no fim do túnel. Então, a gente está ressaltando esse aspecto porque você querer tomar a frente, tirar ela à força do relacionamento não vai resolver. Ela está fragilizada, ela está triste, decepcionada, envergonhada, Sim. com vergonha dela mesma, né? Com vergonha da sociedade, controlada ao extremo. O que ela menos precisa é que alguém tome a atitude por ela. A amizade aqui é incentivá-la a tomar a atitude. Né? Então ela tem que ter carinho, apoio, acolhimento, escuta ativa, para que no tempo dela, e sempre alguém reforçando que tem jeito, que é possível, né? Porque quando você está no meio dessa situação, você não consegue ver saída muitas vezes. A gente escuta também muitas vezes pessoas em relacionamentos abusivos relatando, a minha amiga está forçando a barra, ela acha que está me ajudando, mas ela está me atrapalhando, ela está me deixando mais confusa ainda, ela está me colocando contra a parede, dizendo, você não tem coragem de sair, enfim, essa pressão não adianta. A gente já viu em vários casos que não adianta. O que adianta mesmo é a questão da escuta, de você deixar claro para ela que você está ali para ajudá-la no que for preciso. Mas as demandas de ajuda devem partir por parte dela. Ela que deve falar, amiga, me ajuda aí, vem comigo na polícia para fazer um BO, boletim de ocorrência. Vem comigo para casa pegar minha roupa que eu tô com medo, enfim. Se a sua amiga te pedir ajuda, sim, ajude, mas não se intrometa além do que for pedido por ela. Precisa deixar muito claro na sua mente que ela está em frangalhos emocionalmente. Às vezes a família se afastou porque não tem esse entendimento, essa clareza e prefere se afastar, então ela se sente sozinha. Aí a única amiga que ela tem começa ainda a pressioná-la, ela tem pressão do namorado, do marido, pressão da amiga, afastamento da família, suicídio é um índice muito alto que a gente vê acontecer. Então, assim, não queira levar isso depois com uma culpa de que você pressionou demais e a sua amiga, ao invés de pedir ajuda, acabou terminando por um caminho não muito legal. E a gente tem que lembrar que relacionamento tóxico, no começo, o parceiro, ele tenta tirar a mulher, né, das amizades, da família. Então, essa mulher, ela já está mais isolada naturalmente, né? Sim. Então, ela tem poucas amigas, com certeza. Ela não tem uma rede de apoio extensa. Como você disse, às vezes ela não consegue comprar um e-book nosso, ou uma aula, ou um bate-papo, porque ele controla as redes sociais, ele controla o cartão de crédito, ele controla os gastos, então ela nem consegue ter acesso, muitas vezes, a esse material. Ele vai olhar o histórico do que ela assistiu, né? Então é muito sério. Se você tem alguém que está nessa situação, o que você socorra, pode falar é dar, né, assim, olha, escutei falar de um tal casal de psicanalista que fala sobre isso. Quer dar uma olhada? Comprei aqui o e-book, quer dar uma olhadinha? Mas não fale, olha, você está em um relacionamento tóxico, toma aqui o e-book, né? A gente tem que também ter um bom senso também, né? Vamos lá? Vamos lá. Se você está ouvindo... aliás, você está ouvindo agora o programa Relacionamento Sem Filtro, conosco, casal de psicanalistas.
Nick e Sophie, aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7. Você pode ouvir também pelo YouTube da rádio ou baixar o app no iPhone ou iOS, né? E se você quiser se aprofundar sobre esse tema e outros temas, que nós somos especialistas em relacionamento e falamos de todos os aspectos de um relacionamento, né? Você pode seguir a gente no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube. Nos 3 são @casal de psicanalistas. E lá nós temos uma série de materiais, cursos, livros digitais, conversas, vídeos que pode já ir clareando para você. E, de repente, você, se também quiser fazer uma pergunta para a gente, entrar em contato, Sim. nós sempre respondemos todo mundo que nos procura lá. Tá bom? Já temos disponível o e-book Relacionamento Tóxico, como parar, superar e recomeçar. Já está pronto, você pode clicar no link tanto da bio do Instagram, do TikTok ou do YouTube, tem lá o link. Os 3. Tem toda a descrição dos bônus que acompanha, tem um bônus que acompanha que é como se você está de fato num relacionamento tóxico. Sim, para Às você vezes, analisar, né? Se você acha que você está, mas não tem certeza, tem um teste lá que você faz e o valor a gente fez questão de fazer muito acessível para que muitas mulheres possam ter acesso a este conteúdo transformador. É isso aí, vamos lá. Mas atenção, ajudar não significa se anular. Tem amiga que mergulha tanto no sofrimento da outra que se desgasta completamente. A gente chama isso de codependência emocional, né? Quando você começa a viver o problema da sua amiga como se fosse seu. E aí você também acaba adoecendo. Você não é a salvação dela, mas pode ser a mão estendida que ela vai agarrar quando decidir se salvar. Eu vou repetir essa frase porque eu achei bem bonita essa frase. Você não é a salvação dela, mas pode ser a mão estendida que ela vai agarrar quando decidir se salvar. E aí vem a parte mais difícil dessa história, que é como conversar com alguém que ainda está cega pela ilusão desse relacionamento, achando que ainda vai melhorar, né? Você não precisa dizer tudo, mas dizer o que importa, com carinho e com firmeza também. Frases que você pode dizer para a sua amiga. Você não está sozinha, você não precisa viver assim. Quando você quiser conversar, eu estarei aqui. E lembre-se, a forma como você fala vale muito mais do que o conteúdo. Fale com afeto e não com raiva. Então, assim, parece que a gente está batendo na mesma tecla e andando em círculos, mas é muito importante que você tenha cuidado, porque você fica tão envolvida, você ama a sua amiga ou sua prima, e você quer ajudá-la a sair de lá, e daqui a pouco você só pensa naquilo. Você já esqueceu de cuidar da sua vida, Sim. do seu casamento, Sim. do seu filho, do seu marido, da sua rotina. Já dorme chateada, já acorda chateada, só reza pela amiga. Quando você percebe, você está num sofrimento não igual, porque você não está vivendo a vida, né? Mas você tá sendo consumido. Então nós, como psicanalistas, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado de não nos envolver. Quando termina o dia de clínica, a gente tem que voltar para casa com a mente sã e não posso trazer os problemas que a gente ouviu durante o dia para nossa casa, né? O trabalho é uma coisa e o lar é outra. E da mesma forma, né? Você não pode se consumir porque a sua amiga ainda não quer, porque você quer resolver logo. Logo não existe. Tem o tempo certo para tudo. E é importante que você se atente a isso. A gente escuta muito em conversas de grupos paralelos, assim, digamos, né, de amigas que estão ali conversando sobre a amiga que está tendo um relacionamento tóxico, dizendo assim, mas eu não acredito que ela não consegue sair, eu já tentei de tudo, enfim, mas a questão é, você não é ela. Você talvez teria saído desse relacionamento muito mais fácil. Talvez. Ou não, não né? sabemos. Ou não, porque só quem vive... Uma coisa é você ver de um ângulo de fora, é ficar fácil. Julgar. É só sair, né? É só dizer que você não quer mais, que você não aceita mais ser tratada dessa forma.
seria fácil se fosse assim, né? Não teria tantos psicólogos e tantos psiquiatras e psicanalistas por aí Cuidando do tema, né? cuidando de pessoas com, de fato, fragilidades em questões amorosas. Então, assim, não julga, eu acho que é a palavra central deste programa é não julgar alguém que não consegue sair ou que não saiu ainda de um relacionamento que tanto machuca. Quer ajudar? Maravilha, é para ajudar sim, mas não é para você viver 24 horas a vida desta pessoa. É isso aí. E vamos lá? Vamos lá. Vamos seguir aqui com nossa programação. Nossa pauta. E se você está ouvindo e pensou em alguma amiga, né? Você está escutando esse programa de rádio, ou depois pelo YouTube, ou talvez em algum corte nosso ali do Instagram, você pensou em alguma amiga. Ou se você mesmo está passando por isso, calma, temos um material para te ajudar. Como a gente já disse anteriormente, eu não vou me alongar muito, mas nós acabamos de lançar um livro digital específico para você entender se você está num relacionamento tóxico e se tiver, com dicas poderosíssimas de como você conseguir se desvencilhar dessa teia e chegar ao ponto de conseguir sair, se reconectar como mulher, ser amada novamente e poder iniciar um outro relacionamento sem medo, porque o problema também é que quando você sai do relacionamento, às vezes você tem medo, a maioria das vezes, traumatizada, você tem medo e não quer mais se envolver com ninguém, né? E é normal entender isso, é um período de luto que a gente respeita, mas você precisa perceber que você pode sim, né, ter outros relacionamentos saudáveis, tá certo? E esse livro digital ele está disponível por apenas R$ 67. Então, um valor bem disponível para, de fato, você, mulher, que está passando por um relacionamento tóxico, ou se você conhece alguém que está passando, você consiga acessar o conteúdo dele. Pode parcelar em até 9 vezes, se não me engano, então fica uma parcelinha bem pequenininha. E aí, junto com a leitura desse livro digital, que você vai saber como parar, como recomeçar e como superar, tem mais 2 incríveis, 2 bônus, que é o teste para saber se de fato você está num relacionamento tóxico, e um outro e-book dizendo como recomeçar e ser feliz no amor, porque nós merecemos ser felizes no amor. Claro, e olha, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Esse material, esse pequeno livro digital, ele pode ser o primeiro passo para salvar uma vida. E eu não estou exagerando não, tá? Ou uma amizade. Então, não deixa para amanhã, né? Se você de fato conhece alguém e sabe que você pode presenteá-la, que ela vai entender, vai acolher, ou você pode comprar, ler e começar a ter conversas com ela sobre o tema, sem ofender, sem ser agressivo, faça isso. Faça isso porque eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem quando a pessoa olhar para você e falar, olha, muito obrigado, naquele momento eu estava perdido, eu estava sozinho, eu estava num limbo e você foi aquela que me estendeu a mão, que me deu a primeira ferramenta para que eu conseguisse me livrar, procurar uma ajuda psicanalítica ou psicológica ou até mesmo psiquiátrica, e hoje eu estou bem, estou em outro relacionamento, estou feliz, obrigado. A gente tem tido vários depoimentos de pessoas que leram o e-book e tiveram transformações maravilhosas, porque lá, para você entender nesse e-book, nesse livro digital, não é uma simples leitura que você vai fazer, são ferramentas que nós estamos te entregando ali, tudo que nós fazemos na clínica com os nossos pacientes. Então, são ferramentas para você mergulhar em você, né? E recomeçar do zero novamente, feliz, maravilhosa, linda e plena por um amor que você merece. Isso aí, vamos encerrar? Vamos lá. Bom, se você quer ajudar alguém, comece sendo presença. Respeite o tempo dela, mas não desapareça. E se esse programa tocou o seu coração, compartilha. Às vezes uma conversa como essa chega na hora exata. Nós não acreditamos em acaso, ok?
Isso é verdade. Se você está escutando esse programa e conhece alguém, Algum motivo tem. algum motivo tem. Então, compartilhe nosso conteúdo, interaja com a gente nas redes sociais, que vai valer muito a pena. Voltamos na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7. E lembra, o amor não machuca. O que machuca é a falta de amor disfarçado de cuidado. Grande Até a beijo para próxima. vocês. Até mais. Obrigado.